Gente, bom dia, bem-vindos ao nosso Dose Diária de hoje. E hoje eu vou tentar voltar a um tema que ficou levantado lá no vídeo que eu fiz com a Flor, que é o da hora demais só pra te comer, o nome do vídeo. E aí a gente levantou, quem não viu o vídeo, botar aqui. Enfim, a gente, é uma pergunta, para resumir a história, é uma pergunta de uma pessoa, uma mulher que se considera feminista, se entende como feminista, mas ainda assim estava assistindo um vídeo dessa galera lá que eu entendi depois que é a Ilha de Barbados, esse canal, não sei se vocês conhecem, e aí chega uma hora que um deles, eu acho, fala, então, porque essa mina é da hora demais só para eu querer comer, para eu só querer comê-la, para eu só querer, então ela é da hora, ela é muito legal para que eu só queira comê-la, então, enfim. Aí ela viu isso e criticou, obviamente, no sentido racional, que falou, cara, que idiota, imagina que ela pensou isso. Mas ela, ao mesmo tempo, sentiu uma outra coisa que... Isso é minha interpretação já, mas a pergunta dela aponta pra isso, mas ela sentiu uma outra coisa que foi assim... Cara, mas como é que eu faço pra ser da hora demais pra alguém não querer só me comer? Pro carinha não querer só me comer, ou pra assim, quem quer que seja não querer só transar comigo, ele querer ter uma relação comigo, tentando decupar o que isso quer dizer, né? E aí, então mas no fundo, o que ela tava pensando é como é que eu faço pra ser da hora demais pra não ser só comida por alguém. Ou pra um cara não querer só me comer pra querer, sei lá. O que é uma coisa terrível, mas é engraçado e ela é muito legal ela admitir essa situação de mesmo com a elaboração que ela tem sobre o feminismo, sobre as questões de gênero, que ela esteja se sentindo assim. Eu acho esse assunto muito interessante. E a gente tratou disso lá, óbvio, com um certo calor na história, assim, a Flor irritada e incomodada com essa situação, eu também, na verdade, todo mundo. E também irritado com essa galera que usa esse espaço do negócio do YouTube, que é livre em princípio e tal, mas que faz o mundo ficar. Eu não sei, eu não vi o vídeo, né? Mas que faz o mundo aparentemente ficar mais simplista, né? A gente vai tentando fazer ficar mais complexo, mais interessante, e a pessoa vai e simplifica de novo. E simplifica no campo do simples com valores que são meio toscos, na minha opinião. Bom, mas... E aí eu só vi um vídeo deles, que é o vídeo com a Maria Homem sobre o feminismo, justamente. Não sei se... Eu não vi inteiro também. Vi um pedaço que também me irritei no meio do caminho com como eles estavam sendo meio cretinos ali. E aí parei. Mas, bom, então não tenho conhecimento de causa para falar sobre eles. Mas aí uma pessoa me escreveu pra gente, escreveu pra mim e tal, e no canal, dizendo que a gente não tinha respondido a questão dela. E eu concordo com a crítica dela, que é, mesmo sendo essa coisa, mesmo sendo, na minha opinião, o que está em jogo na questão é a cartografia do desejo contemporâneo, a cartografia do desejo contemporâneo, e o quanto é difícil atualizar essa cartografia para além do machismo. Até porque nessa cartografia, em termos gerais, nós mulheres estamos fadadas a sermos escolhidas. E quando não somos escolhidas, entre aspas, é porque não somos boas o suficiente. É claro que eu discordo totalmente dessa lógica, assim como acredito que a pessoa que mandou a pergunta também discorda, e vocês também. Enfim, acho que a reflexão começa nesse vídeo, vale em dose diária e tal. Enfim, e que é essa coisa, que é que lugar que cada um ocupa nessa cartografia do desejo, que é um termo bonito, né? Cartografia do desejo. Inclusive tem um livro interessante que não está aqui, mas que tem a ver com isso, em certo sentido, que acho que tem a ver com o que a gente vai falar, que chama Cartografias do Feminino, do Joel Birman, que é... Vou catar e boto na descrição. Bom, mas vamos lá, vai ser um vídeo, eu acho, daqueles longos e confusos, mas uma clássica desse canal, e para tentar pensar isso, que eu acho que é essa coisa que... vamos pensando, a gente vai... Deixa eu botar a abertura logo. Bom, eu acho que tem muitos jeitos de pensar isso, é óbvio que, como sempre, tem muitos jeitos de pensar isso. Hoje eu vou tentar fazer esses caminhos aqui por dois lugares que eu já levantei aqui a coisa. Um é esse cara aqui, que é o Jordan Peterson, Mapas do Significado. Já falei sobre ele, né? Eu falei sobre ele no vídeo Aprender com os Erros é Possível, mas, enfim, falei sobre isso, que é um outro assunto, mas que tem a ver com isso, que ele vai estar falando nesse livro aqui, entre outras tantas coisas, mas de um certo descompasso entre a maneira como a gente explica o mundo e a maneira como a gente sente o mundo, a maneira como a gente experimenta. Então, a maneira como a gente explica as coisas é racional, objetivo e tal, e o discurso, os valores do discurso, né? Então, isso sim, isso não, isso pode, isso não pode, isso é correto, isso não. Mas o valor subjetivo das coisas é outra parada.
E eu acho que nesse caso que ela está apontando aqui, é que tem um entendimento da necessidade do discurso feminista, da quebra do machismo, mas ainda assim eu sinto dentro de uma matriz machista. Eu experimento, e mais ainda, como ela coloca, eu ocupo num certo, e aí isso é bem discutível, eu acho, mas num certo campo de troca de desejo, ou de economia de desejo, assim, na sociedade, no campo social, um lugar de aquela que vai ser escolhida, e não aquela que escolhe. Eu não sei se eu concordo com isso. Eu não acho que as mulheres ocupam esse lugar daquela que vai ser escolhida, mas eu entendo. Eu não acho que necessariamente ocupa, mas eu entendo que ela está dizendo sobre isso. Então, um desses lugares para olhar para quem tiver interesse é isso, que é essa disparidade entre como a gente explica o mundo e como a gente entende os valores subjetivamente, como a gente experimenta os valores. Esse livro é muito legal para isso. É um livro, eu estou sempre falando de psicanálise, ele não é um livro de psicanálise, muito embora ele esteja, ele, óbvio, se relacione com conteúdos da psicanálise, mas ele tenta ir para um caminho de explicação mais narrativa, assim, de regras narrativas, histórias e tal. É uma outra coisa. Então, tá. O outro caminho possível para pensar sobre isso, eu acho, óbvio, vou falar, né, a partir do Freud mesmo, na minha opinião, que é como é que a gente formula a nossa maneira de desejar, né? A nossa maneira de desejar e de se sentir desejado, porque essas coisas vêm junto, né? Assim, como é que eu me entendo como desejante, como desejável? Para todo mundo, mulher, homem e tal, isso está sempre num jogo de ida e volta. Então, eu desejo um objeto e quero ser desejado pelo objeto. Isso não para de funcionar assim, né? Então, eu, como homem, é óbvio que o machismo dá um aperto muito mais radical para o lado feminino nessa história, mas eu, como homem, também quero ser um objeto de desejo, né? E, enfim, é óbvio. Então, aí penso várias coisas para filmes que a gente poderia ver, que são um filme muito legal, muito interessante, que se chama Esse Obscuro Objeto do Desejo, do Buñuel. Eu vou botar aí na descrição. Que é muito legal, se não me engano é o último filme dele, tem várias curiosidades sobre isso, mas não interessa mais, tem a ver com como é que o que a gente deseja afinal, e o que é se sentir, e aí é óbvio que a Bela da Tarde, que é a inversão disso, que é a mulher que escolhe também, que é a inversão, a mulher que é um outro filme do Buñuel também, que também serve para pensar essa situação que a gente está falando. Bom, num outro momento, filmes feitos por um homem, numa outra inserção ali e tal, mas acho que para olhar com uma visão crítica, né? Acho que eles servem, são filmes lindos, na minha opinião, muito embora anacrônicos, já com um lugar que a gente poderia olhar e falar, cara, sério? Sim, mas são interessantes para pensar. Bom, mas aí pensando no que o Freud vai pensar, ou no campo da psicanálise de modo geral, assim, eu acho, sendo simplista, claro, mas tem uma ideia lá que é a ideia de como que a gente aprende a desejar, né? Como que a gente formula isso. Então, se a gente fosse ser bem primário, assim, nas estruturas dos triângulos, dos édipos lá e tal, na formação dessa nossa maneira de desejar, a gente, em certo sentido, né, a gente faz uma triangulação lá, né, então a gente se identifica com, sendo simplista, tá? Mas eu me identifico com o meu pai para poder desejar alguém como a minha mãe. Então eu me identifico com o tipo de relação que eles estão estabelecendo ali. Então eu quero ser parecido com o meu pai, estou sendo simplista, para poder desejar alguém como a minha mãe. E no caso feminino, eu quero ser parecido com a minha mãe para poder, atenção, ser desejado por alguém como meu pai. Mas para poder desejar alguém como meu pai, né? Seria igual, quero me identificar com a minha mãe, para menina, sendo heteronormativa aí. Porque estamos falando do Freud, né? Porque, com a menina para poder... A menina quer se identificar com a mãe para poder desejar alguém como o pai. Então então aí a gente faz jogos de identificação com quem eu quero ser para poder desejar, para poder me colocar nesse jogo do desejo, para poder participar dessa troca desejante que está rolando no mundo. Então, como é que eu me coloco, onde que eu me situo, com quem que eu me identifico, para poder entrar nesse jogo? Então, nesse momento, a gente faz estruturas aí que vão levar a gente adiante, né? E essas estruturas ficam marcadas na gente, se a gente acreditar nessa lógica, ficam marcadas na gente. Então, a maneira como a gente experimentou esses afetos em casa, né, são muito determinantes, eu acho, não são fechadas, não fecham a gente, não resolvem quem a gente é, mas são determinantes de quem a gente pode ser. No vídeo de ontem no vídeo de anteontem, eu falei que a gente não chega a uma ideia de essência do eu, que a gente está aberto a jogos de performatividade.
E é verdade, eu concordo, a gente está aberto sempre, né? Eu estava falando da síndrome do impostor, que a gente está aberto a jogos de ser outra coisa e outra coisa em determinada situação, mas tem coisas que marcam a gente, né? Que especialmente estão nessa formação dessa subjetividade, na minha opinião. Então, nesse momento aí você marcou uma maneira de desejar e uma maneira de se sentir desejado. O papo aqui, nesse momento, em geral, no nosso campo social, muito embora a gente esteja em 2019 hoje vivendo o discurso, esse retorno, mais uma vez, do discurso feminista, de um potencializado pelas redes e tal, mas a gente ainda foi estruturado como ser desejante e desejável e tal, nesse campo dessa identificação com as figuras parentais, os pais lá atrás. Isso marca a gente de um jeito muito radical, né? E não tem como simplesmente recusar isso, entende? Então não tem como dizer que não tem como dizer que já que eu sou feminista, eu desejo como uma feminista. Infelizmente não é assim, é um processo, né? Não funciona assim. Enfim, então isso é muito interessante de pensar, isso tem tudo a ver com o que o Jordan Peterson está falando aqui, mas usando a psicanálise como base. O que é que faz? Tudo bem, a gente deseja de um jeito diferente do que a gente explica o mundo, a gente sente de um jeito diferente, mas por quê? O que é que faz? Sempre buscando um passo atrás, né? O que é que faz? Será? É claro que isso é uma coisa datada do Freud lá e tal, e que tem maneiras de organizar essa subjetividade surgindo, essas identificações muito diferentes. A gente teria que olhar para cada um. E aí, no caso dessa menina que mandou essa pergunta, teria que olhar para ela para tentar entender por que ela deseja dessa maneira e tal. Em cima disso, dessas estruturas primeiras, vai entrar a narrativa machista, a narrativa das princesas, todo o campo simbólico que está em torno da gente, que diz que, e aí o problema é que o homem deseja, que o homem é o príncipe, que o homem é o ativo da história. Inclusive o Freud identifica não o homem, mas o masculino com ativo e o feminino com passivo. Ele não está falando de homem e mulher. O Freud é um pouco mais esperto nesse sentido, mas está falando de masculino e feminino. Por isso que o Joel Birman também é interessante na cartografia do feminino, que ele vai identificar o feminino com essa ideia, que tem tudo a ver com Freud. Mas, enfim, então ele vai identificar o masculino como aquele que deseja, e o feminino como o ativo dessa história, e o feminino como o passivo dessa história. Então a gente tem essa ideia de ser escolhido e escolher, que passa por essas identificações. Então você viu a sua mãe sendo escolhida pelo seu pai, sendo simplista, e você viu o seu pai escolhendo a sua mãe, no campo do desejo, né? Do desejo acontecendo. Então você vai se identificar com essas dinâmicas de troca. Muito embora você possa ler o feminismo hoje em dia, mas isso não vai resolver aquilo que está numa identificação muito primária sua lá atrás. Mas vamos trabalhando, né? Enfim, e aí vem por cima disso, e em função disso também, todas as narrativas machistas que a gente vai recebendo na televisão, nos filmes, no mundo, no vizinho, na rua, em todos os lugares. Tá, beleza, isso é real, então isso tem que ser considerado, assim, isso existe. Como é que a gente reelabora isso? Conversando, pensando, olhando, entendendo. Mas a sua maneira de desejar, desfazer essa sua maneira de desejar é difícil. Então, lutar contra isso também é um sofrimento, muitas vezes. Não que a gente não tenha que perceber e poder reelaborar, mas lutar contra a sua maneira de desejar é muito duro, muitas vezes, né? Não respeitar a sua maneira de desejar é muito duro. Não estou falando para simplesmente tomá-la como regra e seguir adiante. Estou falando não percebê-la, não respeitá-la. Bom, então, isso tudo é uma coisa que a gente tem que pensar. Como é que a gente faz com a nossa maneira de desejar? Não simplesmente falando eu tenho que desejar de outro jeito. Já falei disso aqui também, isso é importante, né? Para a gente não se submeter a uma nova regra, a uma nova moralização da nossa maneira de desejar. Isso é delicado, isso tem que ser feito com cuidado e com calma. Olhando para a gente, respeitando a gente, percebendo a gente, entendendo para onde a gente vai com isso. Tá. E aí tem uma coisa que para mim, por exemplo, é muito claro, pensando aqui em casa, a Flor tem uma estrutura familiar muito distinta desse padrão que eu determinei, com uma presença materna muito mais forte, com uma ausência da figura paterna nesse movimento aí e tal. Então, ela não acha mesmo que ela tem que ser escolhida. Nesse caso específico desse exemplo da nossa relação, ela não acha que ela tem que ser escolhida, porque ela não viveu esse modelo. Então, querendo dizer que mesmo no nosso... É claro que a narrativa da princesa entrou nela, tá lá, ela tem uma lógica, como eu tenho a lógica do príncipe, não sei o quê, né, que todos temos, em algum grau, mais ou menos, a gente está vivendo... Estou simplificando a lógica da princesa e do príncipe, mas... isso está nela, mas como ela viveu uma estrutura parental distinta, com uma mãe muito potente, presente, e um pai mais apagado nesse sentido, isso não está lá, essa figura masculina que escolhe. Então é engraçado porque ela não replica isso na vida.
O que me fez comer muita grama para poder me relacionar com ela, porque eu não conseguia fazer a minha atuação masculina, no sentido... Se vocês veem os vídeos, acho que dá para entender o que eu estou falando, no sentido de o cara que vai escolher, que vai dizer o que é e tal, não funcionava. Então eu tenho que entender como é que é a tua origem desejante, desejável, de onde que você vem nesse sentido e como é que você caminhou para ir percebendo. Porque quando ela vai ver a Ilha de Barbados, a moça da pergunta, a pessoa da pergunta, tem que entender, talvez ela tenha ido ver a Maria Homem lá, não sei, mas tem que entender por que ela vai ver esse vídeo desses caras, porque em algum grau, como eu já disse aqui também, se a gente está vendo isso é porque a gente está buscando alguma identificação. Então, ela tem alguma identificação com esses sujeitos que estão lá. Estou sendo simplista, tá, gente? Mas eu pensei que entender que ela está lá pensando que esses homens que estão falando da hora demais só para comer ela sejam possíveis parceiros ideais para ela no campo primário. Sejam modelos de homem, modelos masculinos. E aí a gente entender por que esses caras servem como modelos masculinos pra gente. Quais modelos masculinos de desejo no nosso ideal de eu, assim, né? Eu quero ser desejado por qual modelo de pessoa? Por quem? E assim segue. Porque eu tô aqui ainda lutando para sair do campo do príncipe e da princesa. Tô lutando mesmo. E acho que muitos de nós estamos. E resumindo, isso é muito complicado, mas nós temos que entender por que então você vai atrás da Ilha de Barbados. Para sacar o que está lá atrás, dizendo para você que esse é o modelo de identificação de desejo. No campo do desejo você quer entrar. Em que campo você quer entrar do desejo? E o feminismo abre essa discussão muito potentemente, mas ele não resolve. Né? A gente vai caminhando para entender como é que a gente sente as coisas. É complicado mesmo. Mas eu acho que é um bom caminho. Certo? O que vocês acham aí, por aí? Era isso. Gente, muito obrigado, se inscrevam no canal, curtam esse vídeo, compartilhem esse vídeo, mandem ele para alguém, comentem aqui embaixo, leiam os comentários, mais importante do que comentar é ler o comentário, talvez, não sei. Leiam os comentários porque eles continuam, seguem, não ficam aqui fechados, formatados no meu discurso. E mandem perguntas por aqui ou pelo direct do meu Instagram. Amanhã voltamos com mais uma questão, mais uma elaboração de alguma coisa e a gente vai seguindo sem ficar fixado nas coisas, tá bom?